Salve, salve, boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live da Poker. O nosso bate-papo hoje é com o goleiro Marcelo Boeck, do Fortaleza. E vocês devem estar se perguntando por que eu estou assim, né? Pois é, tempos de pandemia, a Poker desenvolveu um produto muito bacana, muito legal, para você que é atleta, para você que vai voltar aos pouquinhos às suas atividades físicas, mas que ao mesmo tempo você precisa se manter protegido por conta aí da pandemia, certo? Vou tirar aqui para falar com vocês. Então é isso aí, gente. A Poker fez esse produto bem legal, essa máscara aqui, a máscara Black, que é um produto fácil de lavar, seca muito rápido também. E outra, tem umas coisas bem legais aqui. Ela é uma barreira contra micropartículas do ar, então ela protege de fato ao contato que você tiver aí com quem possivelmente possa espirrar perto de você e tudo mais. É um tecido leve com uma trama de dupla elasticidade. Pois é, ele é bem com elasticidade mesmo, ó, tá? Então, produto bem legal, bacana, já está sendo vendido no site da Poker. Dá uma olhadinha lá, www.poker.esp.br e compre a sua máscara Black, ela vem assim, ó, muito legal. Tá? E se você é seguidor do Papo de Goleiro, você consegue 22% de desconto em cima de qualquer produto, inclusive das máscaras Black da Poker, tá certo? Como que você faz? Coloca no momento da compra, no código, o código de desconto que você tem que colocar é PDG, de Papo de Goleiro, 22, PDG 22, tá certo? Bom, nosso papo é com o Marcelo Boeck, estamos aguardando a entrada dele aqui, deixa eu até ver se ele já chegou por aqui. Já está por aqui, nós vamos colocar ele. Só quero mostrar para vocês rapidinho. Hoje nós recebemos também as luvas Rover da Poker. São luvas sensacionais. Quem quiser adquirir uma luva dessa, entra no site da Poker. Não perca, essa aqui é a melhor luva da Poker na minha opinião. Já fizemos o teste no nosso canal, lá no Papo de Goleiro. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o produto, entra lá no nosso canal, dá uma olhadinha lá. Fechado? Vamos colocar o Marcelo aqui para bater um papo com a gente? Então bora lá. Deixa eu só ajeitar direitinho aqui, porque é muita coisa para não cair aqui. Vamos lá. Beleza, tudo ok. Bora lá, botar o Marcelo Boeck aqui para bater um papo com a gente. Noite. Fala, Marcelo, boa noite. Tudo bem? Tudo certinho, tá me ouvindo bem? Tô sim. Legal, muito obrigado. Primeiro quero te agradecer aí por disponibilizar esse tempinho para bater um papo com a gente aqui, o canal da Poker e com o Papo de Goleiro ao mesmo tempo. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu, para mim é um prazer estar sempre representando o Fortaleza, representando a Poker. Para mim será um grande prazer poder participar e espero que seja muito legal. Legal, vai ser com certeza. Para a gente começar, a gente vai falar bastante coisa sobre poker, sobre a sua carreira, enfim. Eu só queria saber como é que estão as coisas por aí, né, com relação ao coronavírus. Se vocês estão todos aí bem resguardados, família, tá tudo bem. E o que você tem feito aí para se movimentar durante esse momento complicado que o país todo, o mundo todo vive, né? Aqui no estado do Ceará, o Fortaleza, o Ceará e os outros clubes também do Campeonato Cearense já estão voltando. A gente já está iniciando a quarta semana de treinamentos. A gente, antes de começar os treinamentos, todos os jogadores, comissão técnica e funcionários passaram por uma bateria de exames, seja o teste rápido, seja o PCR, para a gente poder, depois de 2 dias após esses exames, conforme forem os resultados, poder voltar a começar os trabalhos, fazer, na verdade, uma intertemporada, né? Então, a gente já começou, já estamos na quarta semana de treino, então já estamos quase preparados para começar as competições, assim, quando for permitido que volte. E os familiares também, conforme aconteça algo com a nossa família, a gente tem que responder todo dia de manhã um questionário, que é o protocolo aqui de segurança, para saber como é que foi a nossa noite, o nosso dia, se os nossos familiares também apresentaram algum tipo de sintoma, para que aí a gente possa entrar ou não dentro do centro de treinamento. Legal, entendi. A gente espera que tudo isso acabe logo, né? E que a gente consiga ter uma vida normal de novo. Sei que vai demorar um pouquinho para a gente ter a nossa vidinha normal mesmo, mas esperamos que tudo volte logo, né? Queria aproveitar rapidinho aqui, só mandar um grande abraço para todo o pessoal da Poker, pessoal, o Carlão, o Marcelo, o pessoal que está acompanhando a gente agora. Grande abraço, pessoal da Poker. Obrigado por mais uma oportunidade aí de bater esse papo e poder levar informações aí para quem está assistindo. Marcelo, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora aí da sua carreira. Eu queria só saber uma coisa. Você sempre foi goleiro desde criança? Já sabia que era goleiro?
Bom, meu pai sempre foi um esportista amador lá da minha cidade, né? Assim como vários membros da minha família. E eu sempre, desde pequena, minha mãe diz que eu fui gerado na beira de um campo, né? Então, a mãe, tendo a gestação toda, ela estava na beira do campo acompanhando o meu pai. Depois, meu pai também se tornou presidente do clube lá da minha cidade, começou as escolinhas, e assim eu comecei nas escolinhas. Houve um período em que comecei como goleiro, aí nós tínhamos dois goleiros e faltava um zagueiro. Aí eu passei para zagueiro, só que aí o outro goleiro não foi tão bem, eu voltei para goleiro de novo e desde lá eu segui adiante. Mas eu sempre no quintal de casa quebrei algum vidro, chutava a bola contra a parede para fazer defesa, eu gostava de me atirar no chão. Então, eu sempre tive essa ligação com o gol, porque eu gostava de me atirar, gostava de defender, gostava de fazer esse tipo de coisas que só o goleiro faz, né? Legal, quem é goleiro sabe, né? Tá na veia isso, não adianta, tá no sangue. Ser goleiro é uma coisa que não tem muita explicação, né? Às vezes as pessoas não entendem muito bem o porquê que a gente escolhe ser goleiro, mas eu acho que o goleiro, a profissão goleiro escolhe a gente, né? Eu acho que eu acho que Deus nos dá um dom e dentro desse dom a gente vai e aprimora, né? A gente reconhece aquilo que nós devemos fazer. Por mais que a gente possa chutar bem na bola, possa, de repente, até fazer um gol lá na escola, mas aquela questão de ser goleiro já é algo muito raro, porque a maioria quer ser jogador de linha. E aqueles poucos que se comprometem a ser goleiros, eu acho que são pessoas que têm um dom especial, que não é fácil tomar bolada, não é fácil destroncar o dedo, não é fácil você vir todo amarrado, todo doído para casa depois de uma partida de futebol. Exatamente. E dizem que o goleiro é o anticlímax do futebol, porque a gente meio que anda na contramão do que eles mais querem ver, que é o gol, né? Mas eles não sabem que o nosso gol, de verdade, é fazer uma grande defesa, pegar um pênalti, né? Eu costumo dizer que no futebol existem 9 posições e 2 profissões, que é o centroavante e o goleiro. São aqueles que resolvem, que vão dar a arte ao espetáculo. É verdade, é verdade. Meu caro, me fala uma coisa: quem foi a sua grande inspiração para você, de fato, seguir essa carreira? Teve um grande goleiro que você mirou nele e falou, poxa, eu quero ser como esse cara? Eu tive 4 exemplos, né? Desses 4 exemplos, assim, 2 que eu vi jogar e 2 pessoas depois que me chamaram a atenção por eu ter convivido com elas e elas terem sido goleiros, né? Eles terem sido goleiros. Eu sempre gostei muito do Tafarel, afinal, ele foi o nosso precursor, quebrou muitas barreiras para nós na nossa profissão, na nossa posição aqui no Brasil para ir para a Europa. Tudo que ele conquistou, o maior goleiro da história da seleção brasileira, esse negócio todo. Então, isso. E aí, hoje eu sou amigo pessoal dele, isso me traz uma alegria muito grande. Eu lembro que a primeira vez que ele me viu, eu usava aparelho fixo ainda, e eu já tinha recebido uma luva dele através do meu primeiro empresário lá em Porto Alegre. E isso faz com que quando eu tenha primeiro contato com ele, ele olha para mim e fala assim: aí, ô boca de lata. Então ele nem me conhecia, já me chamou de boca de lata, então criou um vínculo muito legal. Depois eu tive o Peter Schmeichel, que era um goleiro dinamarquês que jogou no Manchester United e no Sporting de Portugal, que é um clube que eu joguei. Eu fui o primeiro goleiro brasileiro da história do Sporting. Então, quando eu cheguei lá, eu logo vi a camisa do Peter Schmeichel e ele foi campeão lá. Então, eu sempre tive a maneira que ele jogava, a maneira que ele era arrojado para defender as bolas, era algo que me mostrava muito, que me cativava muito. Depois eu pude no Internacional ter a convivência com o André Doring, né? O André Doring é alguém que me apresentou as luvas poker também. Então, ele foi muito, por ele ser da região que eu moro, ele é de Venâncio, eu sou de Veracruz, por a gente ter mais ou menos o mesmo biotipo, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de lidar e até de jogar, ele foi o meu padrinho no Inter, vamos dizer assim. Depois de muito tempo, eu vim então para o Fortaleza. E aqui no Fortaleza eu conheci alguém que eu joguei contra. Quando eu estava no Internacional, eu joguei contra ele no Fortaleza. Joguei contra o São Paulo, ele também no São Paulo. E aí eu conheci o Bosco, que é ídolo aqui também no Fortaleza. E ele, como pessoa, e como não só como goleiro, mas principalmente como pessoa, é alguém que me mostrou e que me abriu muitos horizontes assim de enxergar diferente, de uma maneira diferente. Então, são essas 4 referências que foram goleiros e que hoje atuam fora de campo também.
Que legal, só cara fera aí, só falou goleiro fera. O Tafarel, pô, quando fala do Tafarel eu arrepio. Já falei pro Carlão aí, falei, Carlão, dá um jeito de botar o Tafarel numa live com a gente aí. Realmente, Tafarel é um grande ídolo. Vocês vão só dar risada. Agora me diz uma coisa, você iniciou como profissional no Inter, né? Sim. E logo de cara já foi campeão, porque você teve que substituir o André, né? Numa situação inusitada e já foi Sim. campeão. Assim, eu sou de Veracruz, uma cidade de 30 mil habitantes. Eu saí em 98, quando eu tinha 13 para 14 anos. E logo fui para uma cidade de Porto Alegre, capital do estado. Fiquei em 2003, eu subi com o Muricy Ramalho profissional, eu tinha 18 anos ainda. E só em 2005 que eu comecei a jogar, foi quando aconteceu essa fatalidade com o André. No segundo jogo da final do Gauchão, ele quebrou o braço, ele estava fechando o gol, era o melhor em campo disparado do jogo. E aí eu entro e a gente conquista o título gaúcho naquela final, já assim, numa estreia que foi o único jogo que uma rádio da minha cidade transmitiu, foi esse jogo aí. E a gente nem imaginava que eu iria jogar esse jogo. Então foi muito especial, assim, por vários motivos. Fiquei triste porque o André era uma pessoa que eu tenho como exemplo e ter acontecido o que aconteceu com ele, mas de ter a oportunidade de entrar num jogo com o Internacional, que é uma potência nacional e mundial, poder jogar o primeiro jogo sendo campeão, então para mim foi muito legal. Legal, legal, muito bacana. E logo depois disso, você já se transferiu para Portugal, né? Que foi o Marítimo, seu primeiro clube lá, né? Daí eu joguei em 2005, eu joguei alguns jogos pelo Inter, assim, vários jogos pelo Inter. Depois eu joguei Copa do Brasil, joguei. Depois, no ano seguinte, joguei Campeonato Brasileiro, Gauchão e a Libertadores. Eu joguei um jogo pelo Inter em 2006. Fomos para o Mundial. Aí em 2007 nós ganhamos a Recopa Sul-Americana. E aí depois da Recopa em agosto, dia 16 de agosto, que eu fui para Portugal para o Marítimo. Ah, legal. E E como é aí que lá foi eu essa. fiquei. Não, não, Desculpa. imagina, imagina. Era só para entender como é que foi essa mudança, porque é uma mudança cultural, né? Embora Portugal a gente se sinta um pouquinho mais em casa por conta da língua, que você consegue se comunicar muito fácil, mas existe uma questão cultural mesmo. E como foi a sua adaptação nessa sua mudança? Assim, em 2007 foi assim, eu nunca imaginei sair do Inter, para ser sincero, porque como eu era muito novo ainda, a gente tem o nosso clube de formação, de coração, assim, como o único clube no mundo, né? Só que também tem aquela ideia de jogar na Europa. E às vezes a gente jogar na Europa não é tudo aquilo que a gente imagina ou pensa. Então, quando eu cheguei lá no Marítimo, eu tive um choque também de realidade, daquilo que era a grandeza do Internacional. Então foram 4 anos assim de muito aprendizado. Foi logo em seguida eu casei. Então meu início de casamento, meu primeiro filho, tudo foi na Ilha da Madeira nesses 4 anos seguintes. E aí então mas ainda bem que em Portugal há algo pela língua também, pelas nossas culturas. Tem muito brasileiro lá que já levou até a comida, né, para nos ajudar. E eles são muito solícitos em querer nos ajudar também nisso. E a Ilha da Madeira, na verdade, ela é um paraíso turístico. Então, para quem é muito caseiro, quem é muito família, aquilo lá é lindo, é muito legal de tu constituir uma família lá. E eu tive esse privilégio, essa oportunidade. E aí, no último ano, em 2010, eu pude jogar todos os jogos de todas as competições, eu joguei pelo Marítimo. E aí eu fui, então, transferido para o Sporting, que aí sim você realiza um sonho europeu de jogar a Champions League, de jogar a Liga Europa, de poder realizar aquele sonho de todo jogador brasileiro de ser um jogador que jogou na Europa num grande clube europeu. Legal, que bacana. Não, e você ficou longos anos jogando em Portugal, né? E passou, disputou jogos contra diversos jogadores aí que hoje são considerados melhores do mundo, que na época eram considerados melhores do mundo. Enfim, jogar na Europa realmente tem uma coisa diferente que acaba te agregando uma experiência muito rica, né? É uma cultura diferente, né? Nós aqui no Brasil, nós temos uma paixão muito grande pelo futebol. Essa paixão, às vezes, até extrapola certos sentimentos nossos e certas colocações nossas, mas é algo que é nosso, é cultural nosso, por isso nós somos o país do futebol. E quando tu vai para a Europa, eles te deixam ter uma vida social mais tranquila. Eles veem você como jogador de futebol, veem você como um ídolo, veem você como uma referência, mas também aquela vida, você vai no restaurante, você vai no shopping,
tem um assédio, mas é um assédio diferente. Eles esperam você se alimentar, ó, desculpa atrapalhar, quando finalizar, você pode tirar uma foto comigo, me dar um autógrafo. Então, isso é um pouco diferente nosso. Você conhecer uma cultura europeia do qual a educação, a segurança, tudo aquilo que você pode usufruir com tranquilidade, faz com que a gente tenha essa bagagem muito legal. Eu lembro no meu primeiro dia, quando eu cheguei no esporte, eu me assustei, porque aí sim, então você vê realmente um grande clube europeu até pela garagem dos carros, né? O nível dos carros, a estrutura, você tem um cartãozinho de entrar no teu quarto, ninguém entra no teu quarto, só você através de um cartão magnético. Você, no primeiro dia de esporte, você tira as medidas para tirar o terno, a roupa social, porque você vai jogar uma Liga Europa, você vai jogar uma Champions League. Então, é todo um outro glamour, todo um outro mundo que você vive. Por exemplo, qualquer tipo de marca que quer te patrocinar, qualquer tipo de marca de carro, você vai ser o garoto propaganda. Então, isso tudo é muito... É um nível muito alto que você atinge e você, às vezes, se sente como esses jogadores, às vezes, falam assim, agora estou me sentindo jogador de verdade, né? Mas, assim, você viajar 2 dias antes de primeira classe para jogar uma Champions League, você vai lá fazer o reconhecimento do estádio, aqueles clubes que você via, de repente, só na televisão ou até no videogame, você sonhava um dia chegar lá e você jogar um jogo de Champions League, a musiquinha tocando, as crianças lá no círculo central, balançando a bandeirinha da bola, aquele negócio todo, isso é sensacional. Aquilo te faz passar um filme de todas as dificuldades que a gente passa para chegar naquele momento para a gente ver que vale a pena. Então, eu lembro meu primeiro jogo pelo Sporting, na pré-temporada, um torneio de pré-temporada lá no Canadá. Nós jogamos Sporting contra Juventus. Juventus com Olha, Buffon, com Chiellini, com Pirlo. O ataque era só Del Piero e Luca Toni. meu Então, para mim, Deus. foi que eu falo assim, eu estou jogando contra os melhores do mundo. Joguei contra a Lazio na Liga Europa. O Klose era o atacante, o maior artilheiro de todas as Copas. Então, você ter essa... Às vezes a gente não tem a noção no momento, mas depois você vive um filme e fala assim, cara, eu joguei contra os melhores do mundo. Eu joguei contra aquela elite que parecia inalcançável para mim. E hoje e a gente ganha o jogo, tanto da Lazio como da Juventus. Joguei contra o Totti na Roma. Então, isso tudo para mim era fantástico. Depois você fazer um guri lá de Vera Cruz, no interior do Rio Grande do Sul, de 30 mil habitantes, está jogando contra os melhores do mundo. Sensacional. Não, e eu fico imaginando. Aí eu te pergunto, com todos esses caras que você falou, só gente de altíssimo nível aí do futebol, teve algum atacante que foi ali uma pedrinha na sua chuteira? Não vou falar sapato, uma pedrinha na tua chuteira que te incomodou? Um cara que de repente fez mais gols. Você falou, pô, jogar contra esse cara é sempre um saco. Não, graças a Deus, assim, nos jogos grandes eu sempre fui muito bem, em todos os clubes que eu passei. Eu lembro de ter jogado também alguns jogos, assim, por exemplo, contra o Falcão Garcia na época do Porto. O Porto foi campeão da Liga Europa com Falcão, James Rodrigues e Hulk. Então, você jogar Nossa. depois no ano seguinte contra o Jackson Martinez, você jogar um ano antes contra o Lisandro Lopes, no auge da carreira, Lúcio Gonzalez. Então, esses caras eram fora de série, são jogadores assim que... Oscar Cardoso no Benfica, Saviola no auge, Aimar no auge, você ter esses... Então, eu nunca fui de tomar muitos gols assim nesses jogos grandes. Então, não tem um jogador... esse cara vai sempre fazer gol. O Liedson no Sporting. O Liedson no Sporting Voando, era né? difícil. Eu acho que ele foi o jogador que mais... O Liedson no esporte talvez seja o jogador que mais fez gols em mim. Eu acho que fez uns 3 ou 4. Assim, 5, 6 jogos. Então ele eu acho que era a pedra no sapato. Mas os outros, assim, eram tudo fenômenos na época assim, de jogar no auge da sua carreira. Era muito difícil, ainda mais se jogando no Marítimo contra esses clubes. Depois, quando Sim. você chega no esporte, já é um pouco mais nivelado, você já chega. Eu lembro assim, ó, Mário Gomes no Besiktas, Drogba no Chelsea, sabe? Esses assim, era esse nível de jogo. Então, mas assim, é uma experiência muito legal, uma experiência que você vai guardar eternamente. Às vezes você vai ver uma Copa do Mundo e fala assim, ó, eu vou poder contar pro meu filho, ó, aquele titio ali, o papai jogou contra, tá? Fiz uma defesa assim, fiz uma defesa assado. Nunca vou falar dos gols tomados, mas vou sempre falar das defesas. Cara, mas é impressionante. A gente fica imaginando. Muita gente que não está no profissional, que às vezes é goleiro amador ou que só é telespectador mesmo, fica pensando: poxa, o cara sai daqui do Brasil, vai jogar
uma Champions League, chega na hora, deve tremer. E acho que não é isso não, é pelo contrário, né? Vocês devem se motivar muito mais para jogar contra esses caras, né? É, é, eu, assim, eu peguei um treinador que ele me falava assim, começa a mentalizar o jogo já 3, 4 dias antes. As defesas que tu pode fazer, os cruzamentos que tu pode sair, as reposições que tu pode fazer. Então, vai mentalizando isso. Então, a minha preparação, assim, eu pessoalmente falando, eu me preparo muito antes de chegar no dia do jogo. No dia do jogo, eu estou extremamente concentrado e, ao mesmo tempo, tranquilo. O frio na barriga, eu sempre falo assim, eu preciso ter o frio na barriga, porque isso me deixa alerta. O dia que eu não sentir o frio na barriga, o dia que as minhas mãos não suarem mais, é a hora de eu largar, porque eu já perdi a sensibilidade ou a sensação de um grande jogo. Então, a minha preparação mental e psicológica para o jogo, principalmente esses jogos grandes, vem assim uns 3, 4 dias antes. Eu já vou mentalizando, eu falo menos, eu fico mais concentrado, né? Até no próprio treino eu fico mais quieto, porque eu já vou me preparando, porque eu sei que vai ser uma batalha grande lá e eu preciso estar preparado, porque às vezes é uma bola só, e nessa bola eu preciso estar preparado. Não, sensacional, muito legal. E uma coisa que eu queria ver com você, qual que foi a tua, como é que foi a experiência de trabalhar com o Rui Patrício, que depois se tornou grande ídolo nacional de Portugal, né? Era bacana a convivência com ele? Como que era? Assim, na época de Portugal, principalmente, para mim foi o cara mais próximo que eu tive, assim. A gente tinha uma concorrência muito grande. Muitos, até na época lá, teve algumas pessoas que queriam que eu me naturalizasse português também para poder ir para a seleção portuguesa. Porque muitos falam que depois que eu cheguei no Sporting, realmente criou uma sombra para o Rui, e o Rui então começou a ter um direcionamento na sua carreira muito grande, tanto que depois ele saiu, continua em alto nível jogando seleção, aquele negócio todo. Para mim, como companheiro de trabalho da mesma posição, foi o cara que eu mais criei afinidade, seja dentro de campo ou seja fora de campo. É um cara que ele nunca vai estar acomodado, ele vai estar sempre buscando coisas a mais para acrescentar dentro da carreira dele, seja na questão mental, seja na questão física. Eu lembro diversas vezes ele chegando de volta da seleção. Eu tive lá eu joguei contra o Neuer, eu nunca esqueço desse dia. Portugal e Alemanha. E ele reparou que o Neuer tinha uma maneira de se posicionar e de tomar impulsão no cruzamento, principalmente em escanteios. E o Rui começou a treinar em uma semana daquela maneira para ele pegar a maneira que o Neuer fazia. Então ele nunca se sentiu acomodado, ou já tá bom, ou eu não preciso mais melhorar. E aí começou uma competição, tanto que na época no esporte a gente já tinha só 2 goleiros. Os outros goleiros eram só da base, porque a nossa disputa era tão boa e sadia que fazia os dois crescerem, que não precisava ter mais nenhum goleiro. E isso durou, assim, eu lembro de 3 anos, só no último ano, que sempre se falava que o Rui ia sair, ou que eu poderia sair, aí se contratou um outro goleiro, mas assim, era sempre eu e ele direto, seja dentro de campo ou fora de campo. E para mim ele é uma referência muito grande, principalmente nisso. Além da qualidade, além do caráter, dele nunca se sentir que tá bom. Legal. E em algum momento passou pela tua cabeça de fato se naturalizar um jogador, um cidadão português? Eu fiquei 9 anos lá, né? Então, meus filhos nasceram lá. Meu filho hoje vai fazer 10 anos em novembro. Ele nasceu na Ilha da Madeira. Minha filha vai fazer 7 em outubro. Já nasceu em Lisboa. O processo, na verdade, ele parou porque na época que eu fiz o processo, eu dei entrada no processo, houve um escândalo muito grande lá sobre vícios dourados lá. E aí foi preso muita gente. E ao mesmo tempo eu voltei para o Brasil. Então esse processo meio que foi deixado de lado. Mas os meus filhos têm direito, a partir dos 18 anos, de recorrerem essa nacionalidade por terem nascido lá. Então, sim, ocorreu. Mas assim, ao mesmo tempo, vi aquela questão muito brasileira, porque eu fui da seleção sub-20 em 2003. Então havia muito aquele negócio assim, eu sou brasileiro, se eu pudesse ir, eu queria ir pela seleção brasileira. Mas se viesse a portuguesa, me sentiria muito honrado. Afinal, foram 9 anos lá, bem vividos e de grandes alegrias lá também. Legal, legal. Agora me diz uma coisa, em relação a treinamento específico, você sentiu muita diferença daquilo que você conhecia aqui no Brasil e o que você começou a ver lá? Porque a gente sabe que
existem metodologias diferentes, né? A escola portuguesa é um pouco diferente da escola brasileira aqui no que diz respeito ao treinamento específico. Como é que foi para você isso? Eu acho que no Brasil a gente treina mais. Eu acho que no Brasil, e por isso também que os goleiros brasileiros hoje são referência para todo mundo. Os melhores goleiros do mundo hoje têm brasileiros disparado como melhor, como segundo, como terceiro. Eu acho que nós temos mais qualidade e mais intensidade na maneira que nós treinamos aqui. Eu lembro assim, no ano que eu vim para Chapecoense, eu já tinha feito a pré-temporada lá em Portugal, então a gente estava no meio, assim, eu vim dia 26, 27 de janeiro, de 2016, eu cheguei no Brasil. Então eu deveria estar no auge da minha forma lá, porque eu já estava no meio da temporada, já tinha feito a pré-temporada lá, tudo. Então eu perdi somente 2 dias de treino, ou um dia de treino, só que foi o dia da viagem. Quando eu cheguei em Chapecó, nós ficamos 2 semanas no hotel. Essas 2 semanas eu chegava no hotel e dormia porque eu estava muito cansado. Então isso me mostrou que nós treinávamos menos lá em Portugal do que aqui no Brasil. Então eu acho que a qualidade que nós temos tanto de treinador de goleiro como de goleiros aqui no Brasil é maior. Legal. E lá já se trabalhava bastante a questão do goleiro inserido no esquema de jogo, porque hoje se fala muito isso, né? O Brasil agora adotou também essa, vamos dizer que é uma evolução aí do futebol, e que a gente vê que a Europa começou com isso, né? A Alemanha faz muito bem isso com o Neuer e tudo mais. Portugal já fazia isso, já trabalhava o goleiro inserido dentro do esquema de jogo? Eu peguei o Jorge Jesus lá e peguei Gesualdo Ferreira. Os dois treinadores, e aí junto com eles os treinadores de goleiro que eram da seleção portuguesa trabalhavam com a gente lá. E eles já inseriam por exemplo, escanteio a favor, o nosso posicionamento tinha que ser lateral e não frontal. A gente tinha que dominar a bola antes de dominar a bola, já tinha que olhar para onde queria passar para ver como é que estava a visão geral do nosso lado do campo. Lá se trabalhava muito líbero naquela questão de definir a jogada. Lá eu vejo que os goleiros não se arriscam tanto. Lá eles trabalham muito bem o passe, né? Seja o passe longo, seja o passe curto. Afinal, a saída de bola, nós continuamos sendo goleiro. A gente não pode se arriscar muito fora do gol, porque qualquer erro de passe nosso, ou dos nossos zagueiros, ou dos nossos volantes, dos nossos laterais, resultam num mau posicionamento nosso que pode resultar num gol. Então, assim, lá a gente trabalhava muito bem o passe. Seja o passe nas costas da defesa, seja o passe para dar uma casquinha. Então, a gente trabalhava muito a recepção, né, do passe, o domínio do passe, e o passe curto e o passe longo para que a gente pudesse auxiliar nessa saída de jogo. Mas não tão arriscado assim de poder sair até o meio campo, mas sim numa bola lançada nas costas da nossa defesa, a gente definia a jogada, seja ela chutar a bola para fora ou dominar e sair jogando. Não, entendi perfeitamente. Quem que você via lá na Europa como o goleiro referência naquela época? O Neuer, né? O Buffon sempre foi uma referência. O Buffon sempre vai ser de qualidade técnica. E eu lembro assim, ó, por exemplo, na época era Buffon, Casillas, né? Valdés, eles tinham um bom passe longo, não tinham o passe curto. Depois o Neuer então começa a dominar a bola, fazer passes um pouco diferentes de primeira, seja do lado externo do pé, o lado interno do pé. Depois o Der Stegen, né, um goleiro que faz muito bem isso também, mas que nem eu falo, são todos goleiros que chegam na nossa intermediária defensiva, não passam disso mais. E agora nós temos o Alisson, temos o Ederson, né, que trabalham muito bem com os pés também, mas que nem eu falo, tudo é em prol do time, tem que ser em prol da equipe poder ter uma vantagem, seja num passe longo, num passe curto, para que possa resultar num escanteio, numa falta, num lance de perigo, num gol. Tem que ser tudo em prol disso, não num prol pessoal do goleiro, porque eu acho que é uma questão muito individualista, mas sim ajudar com que o time alcance os objetivos forem do atleta. Não, com certeza. Tem que ter um objetivo, né? Não é simplesmente fazer por fazer. Fazer por fazer, qualquer um faz, né? Tem que ter, de fato, um conceito daquilo ali que você está executando. Agora, tem uma coisa. Dizem bastante, e a gente até percebe um pouquinho, né? Que alguns goleiros no Brasil
É lógico que não vamos generalizar, mas a gente tem visto bastante que hoje os goleiros têm saído um pouquinho menos em bolas alçadas à área. A gente fez o bate-papo com diversos goleiros e eles disseram que muito se resulta por conta da bola ser um pouco mais leve, oscilar bastante. E hoje os cruzamentos não serem tão mais balão como era, por exemplo, na década de 90, e hoje ser um chute, como se fosse um chute a gol, né? De qualquer forma, eu vejo que os goleiros trabalham muito saída de Exatamente. gol nos treinos. Vocês trabalham muito isso. O que você acha que pode acontecer que os goleiros hoje estão saindo menos? Isso tudo que foi falado são os motivos principais pelos quais os goleiros de fato estão saindo menos do gol? Eu creio que sim. Eu creio que hoje, cada vez mais, as bolas estão dificultando mais a vida do goleiro. Às vezes, a pessoa que está em casa ou que está no estádio, ela não repara as curvas que a bola faz. A gente, no dia a dia, a gente vê demais acontecer. E às vezes a gente prefere, de repente, estar melhor posicionado para uma finalização do que você tentar se arriscar lá, de repente trombar com alguém ou dar um tapa que não seja tão forte, um soco que não seja tão forte, que dê uma finalização com o gol todo escancarado, todo aberto. O outro lado, eu acho que hoje, como a gente usa muito o goleiro para tudo, e nós não podemos esquecer que o goleiro, a primeira questão do goleiro não é jogar com os pés, é sim defender as bolas. E às vezes a gente então hoje tem que trabalhar tanto a parte técnica dos goleiros, como a parte também física e até com os pés, que acaba tendo uma sobrecarga de trabalho muito grande. E aí acaba, porque assim, eu sou a favor dos goleiros todos os dias trabalharem, nem que seja 10, 20 cruzamentos de cada lado, para vocês sempre pegar o tempo de bola. Sempre ter. Todos os dias você fazer um pouquinho para que tenha esse tempo de bola. Hoje as pessoas, por exemplo, às vezes não notam. Por exemplo, nós aqui no Fortaleza, na primeira semana de pré-temporada agora, nós treinamos com a pênalti, com a bola pênalti, que é do Cearense. A partir de semana passada, nós começamos a trabalhar com a bola topper, que é da Copa do Nordeste. E daqui a pouco nós vamos trabalhar com a bola Nike, que é do Brasileirão, Copa do Brasil. Todas elas têm pesos diferentes, têm dimensões diferentes, e que nós temos que, de repente, nos adaptar em 2, 3 dias. Isso não é possível fisicamente falando para um goleiro se adaptar tão rápido. E nós temos que submeter a isso. Então, às vezes, um cruzamento que não seja seguro para o goleiro, é melhor o goleiro ficar posicionado e tentar uma defesa do que ele se expor lá e deixar o gol aberto. Lógico que tem bolas que o goleiro tem que sair. Às vezes, pessoalmente falando, muitas vezes eu saí em bolas que de repente eu não fazia uma defesa completa ou até me arriscava para de repente tapar de repente um mau posicionamento por uma questão da jogada da minha linha defensiva e eu para tentar ajudá-los até me expunha um pouquinho mais. Por exemplo, um lance que às vezes as pessoas não veem isso. Um atacante vem cara a cara com o goleiro. Muitas vezes eu sou a favor da gente evitar um contato lá e induzir o jogador, o atacante, para a linha de fundo, para que na linha de fundo a gente possa dar o bote na bola, possa levar ele a ter pouco ângulo de finalização e dar tempo para a linha defensiva toda se posicionar novamente. E às vezes o torcedor, a pessoa que está em casa, não entende que a gente está fazendo uma parte tática, técnica do goleiro, levando o atacante para a linha de fundo e deixando o gol aberto, mas para que que a nossa linha defensiva toda venha se voltar a posicionar para que a gente tenha tempo de voltar para o gol para defender. Então, tudo isso são questões técnicas nossas de cada goleiro. Então, eu lá em Portugal saía muito do gol porque eu trabalhava todos os dias. Às vezes, aqui no Brasil, por mais que a gente trabalhe bem isso, não é, de repente, da melhor maneira. Por quê? Porque as bolas são diferentes, o trabalho já está sendo muito puxado nas outras vertentes e a gente acaba não fazendo a melhor maneira no cruzamento, apesar de que os treinadores de goleiros cobram muito da gente. Mas no jogo a gente sabe que é uma bola, é um desvio, é um vento que coloca a bola diferente, que às vezes as pessoas não notam e que a gente quer se resguardar para poder fazer a defesa debaixo do Legal. gol. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui que eu acho que deu uma mexida na câmera. Você tá me vendo bem aí? Tô vendo sim, tô Legal. vendo. Não, perfeito. Deixa eu só te fazer um pedido aí. A Poker te mandou
te mandou umas luvas aí, mas ela não mandou para mim ainda. Se tu quiser me mandar, tu pode mandar que eu quero testar essa. Olha aí, Carlão, manda as luvas do Marcelo lá. Marcelo, me fala uma coisa, o que que pesou para você para esse retorno ao Brasil? Foi a família, a distância? Como é que foi isso? A gente em 2016, a gente já estava 9 anos fora, né? Nesses 9 anos fora, o meu filho já estava fazendo 4 para 5 anos. A gente foi passar o Natal, aquela parada que tem de Natal lá na Europa. Fomos passar em Juiz de Fora, que é a cidade da minha esposa. E na hora de ir embora, o meu filho sentou em cima da mala e começou a chorar. Falou: eu quero ficar perto dos meus avós, quero ficar perto dos meus tios, dos meus primos. E aí, durante a viagem de volta para Lisboa, a gente, no avião, eu e minha esposa, começamos a botar no lápis assim aquilo que nós poderíamos fazer, podia reduzir, com certeza ia ter redução salarial. Nós tínhamos 2 anos e meio de contrato lá ainda, e eu sempre tinha vontade de querer voltar para o Brasil para encerrar no Brasil. E se eu cumprisse o meu contrato lá, eu iria voltar com 34 para 35 anos, e muito difícil, um goleiro que ficou muito tempo fora assim, e eu que saí tão novo, iria conseguir ter assim um grande clube que pudesse me proporcionar encerrar a carreira. E aí eu lembro que naquele período houve algumas sondagens de vários clubes assim, e a Chapecoense foi assim que mais bateu martelo assim forte. Eu já tinha conversado com o presidente lá que se fosse para o Brasil ele pudesse me liberar, ele tinha me dado a palavra. E aí foi assim, depois do dia 15 de janeiro foi rápido. Rápido assim, questão de... Só que aí o Rui foi expulso, o terceiro goleiro se lesionou, então eu acabei tendo que jogar alguns jogos até eles retornarem, tanto de suspensão como de lesão. E aí no dia 27 de janeiro eu cheguei em Chapecó, e aí foi assim, foi muito bom assim por uma questão 4 horas de viagem da minha cidade de carro, então às vezes tinha uma folga, eu podia, passei quase 10 anos sem poder estar tanto tempo na minha casa, e aí qualquer folguinha eu podia pegar o carro ali, 4 horas estava na minha cidade, então foi também muito bom para a gente retornar, fazer essa readaptação ao Brasil. Faz toda a diferença isso, né? Você tá próximo de casa, próximo da família. Agora, quando você retornou no Brasil, foi para Chapecoense, que foi aquele grupo que acabou acontecendo aquele acidente trágico demais, né? E que naquele voo você não estava, você não viajou. E como é que foi o momento de receber aquela notícia? Como que você reagiu naquele momento? Naquele dia, especificamente, era aniversário meu e do meu filho. Dia 28 de novembro é nosso aniversário. Então, a gente... eu lembro que teve 2 jogos, iam ser o jogo contra o Palmeiras, penúltimo jogo do Brasileirão, e de lá, de São Paulo, já ia direto para a Colômbia. E iriam 3 goleiros, né? Iriam 3 goleiros. Daí o treinador de goleiro falou: Marcelo, tu não vai ficar aqui, só vão 2 goleiros. E tranquilo. E eu lembro que a gente fez a festa de aniversário do meu filho no domingo, e na segunda a gente fez mais a nossa, né? Assim, porque segunda-feira era o nosso dia mesmo, a gente fez uma nossa dentro de casa, só a família mesmo. Fomos dormir, e eu lembro que aí às 3 da manhã, a minha cunhada me ligando. E geralmente quando liga de madrugada, alguma coisa aconteceu de errado, né? Assim, insiste em ligar muitas vezes. Quando eu atendo o telefone, ela fala assim: graças a Deus. Ela sabia que eu não tinha ido viajar, mas só de escutar a voz foi muito bom assim para ela. Aí eu falei: o que que houve? Ela falou assim: eu não vou te falar nada, liga a TV. Aí eu saio do quarto, vou para a sala, chego lá na sala, ligo a TV, já estava em todos os canais, né, falando. Eu acordo a minha esposa, aí a gente fica assim uns 15 minutos, 20 minutos assim quietos na frente da TV sem saber, sem falar nada. E aí ela vira para mim e fala assim: como nós somos ingratos a Deus. Porque às vezes a gente acha de não, a gente voltou para o Brasil para estar numa final de Sul-Americana, para estar junto lá com aquele plantel, para estar junto fazendo história. E aí a gente acaba se sentindo frustrado, pensando até em abandonar, em largar tudo, porque os nossos planos não estavam acontecendo da maneira que a gente queria. E aí, quando acontece algo assim, que é totalmente fora do nosso controle, a gente se sente mal, porque é uma tragédia que ficou marcada para o resto das nossas vidas,
A gente nunca acha que vai acontecer perto da gente. Quando acontece, marca mais ainda. Na escola dos meus filhos, por exemplo, haviam 13 jogadores que tinham filhos lá. Dos 13, 10 morreram. Nossa. Então, assim, é algo muito marcante, muito impactante. E isso faz com que a gente comece a reavaliar muitas questões de vida nossa, né? E aí a gente se sente, em primeiro lugar, como nós somos ingratos a Deus, reclamando de tudo, reclamando daquilo que estava acontecendo, e hoje nós estávamos vivos por causa daquilo. Depois, a minha esposa fala a segunda frase muito forte para mim, que é assim: hoje eu estaria dando a pior notícia para os nossos filhos. O pai deles não ia estar mais em casa. E isso mexe muito com a gente que é pai, isso mexe muito com a gente. Faz com que a gente reavalie, às vezes a gente ter pouca paciência, a gente não ter um tempo de qualidade com os nossos filhos, não querer fazer o dever de casa dos nossos filhos. Então, não querer ver um seriado, um desenho, um filme com nossos filhos. Então, isso tudo marcou muito. E depois, do dia do acidente, que foi de segunda para terça, até sábado, que foi o velório, no meio dessa semana, o meu filho, que então com 6 anos, vira e fala assim: pai, que bom que você não foi naquele voo. O meu filho de 6 anos estava tendo que assimilar algo tão trágico para o mundo todo. E ele simplesmente ele canalizou em mim: pai, que bom que você está vivo. Então isso mexe muito com a gente. Fora que nesse meio tempo, então já havia os primeiros contatos, né, do Fortaleza com a gente. E naquele momento, sinceramente, eu não pensava em futebol, não pensava em continuar no futebol. Só que após pós-velório, uma chama que estava na minha esposa reacendeu em mim. E aí é quando a gente decide, então, abraçar esse projeto que foi o mais difícil, o mais doloroso, mas o mais prazeroso, que era que não passava pela minha cabeça no meu projeto de carreira, sair de qualquer clube na primeira divisão. Então eu vou para um clube da Série C. Mas, na verdade, mal sabia eu que a história que eu já conhecia do Fortaleza, que na verdade ele era um vulcão adormecido. Cara, que história de arrepiar. Eu de verdade arrepiei aqui. Ainda mais quando você fala da parte do teu filho, de falando o que ele falou, ele assimilando toda essa história. Nossa, de arrepiar mesmo. Enfim, são coisas que a gente não consegue explicar muito, são coisas que a gente tem que, né, agradecer a Deus sempre, né? E, enfim, e aí você foi para o Fortaleza, como você disse, chegou num clube que tem uma torcida absurdamente apaixonada e tá lotado de mensagem aqui, a galera mandando muita mensagem. Cadê? Não vai falar do Fortaleza, Fortaleza? Pois é, quando você chegou no Fortaleza, era aquela situação de uma busca para o acesso à Série B, né? E você chegou já num momento que era um momento de precisamos subir. E você foi peça fundamental ali para que aquilo acontecesse. Inclusive aquele jogo com o Tupi, se você puder contar um pouquinho como é que foi aquele jogo. Quando eu assinei o contrato com o Fortaleza, assinei pelo dia 11, 12 de dezembro, mas eu cheguei só em Fortaleza só no dia 1º. Então, quando você vai assinar realmente o contrato oficial, as pessoas naquela época, as pessoas do clube, os torcedores, você tinha o Campeonato Cearense, tinha a Copa do Nordeste, a primeira fase toda da Série C, e só depois, então, que viria o mata-mata. Mas as pessoas só falavam sobre o mata-mata. Então, a gente começou uma carga muito grande de 7 anos anteriores, indo para o 8º, que o clube chegava ali na beira do acesso e não conseguia. Castelão lotado, torcida apaixonada, mosaico, aquele negócio todo, e na hora H as coisas não aconteciam. Aí você chega num clube que eu lembro que no primeiro jogo, dia 15 de janeiro de 2017, a gente empata 2-2, estreia do Cearense, a torcida está na porta do vestiário reclamando. No segundo jogo, que é o meu primeiro grande jogo pelo Fortaleza, que é o campeão cearense com o campeão da Fares Lopes, que é um torneio daqui, fazem um jogo valendo o cearense, mas valendo a taça dos campeões cearenses. Nesse jogo aí, nós ganhamos de 1-0 do Guarani de Juazeiro. Eu devo ter feito umas 12 defesas nesse jogo aí. E a gente recebe o troféu sob vaia. Nossa! Aí no terceiro jogo é nós e Ceará. Tudo na mesma semana.
tudo na mesma semana. Nós e Ceará franco favorito, melhor time, estava na Série B, foi o ano que eles subiram para a Série A. A gente ganha de 1-0, dá uma paz que a gente até estranha. Foi tipo assim, foi da água pro vinho, você poder estar tranquilo, você poder relaxar. Mas depois volta o vulcão, porque qualquer empate, qualquer derrota, volta o vulcão. Eu lembro de, assim, umas 3 vezes lá no centro de treinamento, na saída do aeroporto, e aí nós somos eliminados na semifinal do Cearense, nós somos eliminados na primeira fase da Copa do Brasil. A mudança de treinador, a mudança de diretoria, cai todo mundo, vem gente nova, assume pessoas que já tinham passado, depois cai, assume outro. E eu sei que foi um turbilhão de emoções. Aí nosso clube, nosso plantel foi eleito um dos piores da história do Fortaleza. Nossa. E a gente, na última rodada, precisava empatar. A última rodada da primeira fase da Série C, nós precisávamos empatar para classificar. A gente ganha 1-0. Para mim, esse dia foi marcante. Nós ganhamos 1-0. Eu peguei bola nesse dia também. Então, vamos para o mata-mata. Só que agora inverte. Inverte que o primeiro jogo é em casa, o segundo jogo é fora. Isso não havia acontecido ainda na história do Fortaleza. O Fortaleza, no mata-mata, não tinha ganho um jogo ainda em mata-matas. Aí, eu posso garantir para ti que foi o dia mais inesquecível meu no Fortaleza. Foi o nosso primeiro jogo do mata-mata aqui no Castelão. Você vivenciar... E aí eu digo que durante aquela semana toda eu já fui me preparando, botando na minha cabeça o que seria a pressão, o que seria aquele jogo, como que poderia acontecer. Aí a minha esposa está no casamento do meu cunhado lá em Juiz de Fora. E eu estou jogando contra o Tupi de Juiz de Fora. E eu lembro que ela fala até hoje que no casamento estava todo mundo falando só sobre o jogo, né? Então eu tô no jogo. No primeiro tempo eu faço uma defesa muito difícil, que é num escanteio que não dava para sair no cruzamento, que eu preferi ficar posicionado para fazer a defesa. Então eu faço essa defesa. Eu lembro que entre o nosso primeiro gol, primeiro tempo 0-0, Castelão abarrotado de gente. Aquela apreensão do Fortaleza ganhar um jogo no mata-mata e um 0-0 no primeiro tempo. Eu lembro que logo no início do segundo tempo, assim, pelos 15 minutos, a gente faz 1-0. Entre esse primeiro gol e o segundo gol, o Tupi não passou do meio campo. O Castelão, a maioria dos homens sem camisa, pulando, gritando. Eu estava do outro lado do campo, vendo de frente a nossa torcida organizada. É algo que eu me arrepio até hoje. Eu estou até arrepiado agora aqui. De ver aquela torcida pulando, gritando. Quando acaba o jogo 2-0, isso foi num sábado. Eu lembro assim de ver pais abraçando os filhos, chorando, falando assim: esse ano vai. Pessoas de mais idade, idosos, chorando como fosse uma criança, falando assim: desse ano não passa. E aí eu lembro que para mim foi marcante. No dia seguinte, eu e o Bosco, então meu treinador de goleiro, a gente foi numa fazenda, num sítio aqui de um amigo em comum nosso. Ele já é uma pessoa de idade, torcedor do Fortaleza ferrenho. Ele, no meio do almoço, ele nos abraça, chorando, mas em lágrimas, falando assim: muito obrigado, porque esse ano nós vamos. Aí eu lembro que desse jogo para o segundo, o Fortaleza fez toda uma logística da gente ir para São Paulo, treinar no centro de treinamento lá do Palmeiras, chegar só na quinta-feira em Juiz de Fora, fazer o reconhecimento na sexta, e aí no sábado o jogo. Bom, esse jogo para mim em Juiz de Fora foi como se fosse no quintal de casa, porque afinal a família da minha esposa toda é de lá. E você poder fazer um jogo daqueles, eu poder fazer uma defesa aos 40 do segundo tempo, a gente poder ser sofrido, porque se não fosse sofrido não ia ser Fortaleza. Vendo aquela torcida do Fortaleza que veio de ônibus durante 2 dias para poder presenciar algo que, se hoje nós estamos vivendo uma Sul-Americana, eu pude viver aqui 2 acessos, uma Série B campeã, uma Copa do Nordeste campeã, Cearense campeão, mas nada supera o dia que nós subimos da Série C. Nada disso teria acontecido se não fosse aquele dia na Série C. Então eu sou muito grato a Deus, a minha esposa, por hoje eu estar aqui no Fortaleza,
e aquele grupo, porque aquele grupo suportou tudo que tinha para suportar e conseguiu o maior objetivo, de repente, da história até então do Fortaleza, que era sair do inferno da Série C. Eu lembro que de Juiz de Fora para o Rio, eu não consegui dormir. Era tamanha mensagem, tamanha ligação. Você chegar aqui em Fortaleza, ver o aeroporto, como a gente viu, demorar 4 horas do aeroporto até o Castelão, algo que você leva 5 a 10 minutos, para mim foi algo inexplicável. Então, você poder tirar um peso, não só da torcida, não só do clube, mas das nossas costas, assim, pessoalmente falando, você poder ser fundamental e diretamente participante, eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague uma sensação como essa. Não, incrível. E olha, você falando aqui, a quantidade de mensagens chegando, eu não estou conseguindo acompanhar, porque de verdade, olha, hashtag Fica Boeck, tem Matheus dizendo eu sou grato a você. Teve uma menina chamada Letícia que falou estou chorando agora, emocionada. Muita mensagem aqui, ó. O Zeteus, uma defesa monstruosa. Daqui a pouquinho eu começo também. Não, muito legal, cara. Muita mensagem. Eu peço até desculpa para as pessoas que estão mandando mensagem, que é muita coisa mesmo. Ó, a Jaice Salvador, me arrepio só de lembrar. Só quem viveu sabe, ela tá falando. Que bacana, muita gente mesmo, ó. É legal. Esse daí é o carinho do povo. Você, de fato, chegou e você conquistou o coração do pessoal da torcida do Fortaleza, que, como eu falei lá no começo, uma torcida muito apaixonada e uma torcida exigente também. Então, se você hoje é ídolo, é porque de fato você merece ser ídolo. Obrigadão, já tô começando a lacrimejar aqui. Às vezes a gente tem oportunidades na nossa vida que a gente só dá valor depois que passa, né? Eu gosto muito de uma música que diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais. Eu acho que Titãs. ela encara bem aqui no Fortaleza. Aquilo que nós estamos vivendo desde 2017 para cá, essa conexão, essa ligação, é algo assim que hoje eu estava falando com a minha esposa hoje. A gente hoje, graças a Deus, nós conseguimos ter uma casa nossa aqui em Fortaleza, né, própria. E às vezes a gente pensa assim, tá acabando, tá chegando ao fim, mas como seria bom ficar, porque aqui a gente sente algo que a gente nunca sentiu antes. Aqui a gente vive algo que a gente nunca viveu antes. E você viver dessa maneira aqui é algo assim, o que eu tenho para dizer é o meu muito obrigado. Eu tenho consciência assim de que os dias que eu ficarei aqui ainda, os dias que já passaram aqui, foram dias que eu me doei ao máximo, que eu fiz, não fiz por marketing, não fiz para querer aparecer, eu fiz porque eu não consigo entrar num projeto, principalmente como esse, meia boca. Ou eu vou de corpo e alma, ou é melhor eu não ir. Então, hoje, eu poder vivenciar um centenário do Fortaleza, campeão da Série B, eu poder ir teve um evento lá no PC, que é onde é a sede do Fortaleza. Vocês não imaginam o que foi aquilo lá. O povo ir para frente na rua, você viver tudo que eu vivi aqui, que eu estou vivendo aqui. Poderia escrever um livro, poderia fazer um filme. Então, a única coisa que eu tenho a dizer é meu muito obrigado e que a gente possa valorizar mais, que a gente possa amar mais enquanto nós estamos aqui. Muito legal, parabéns mesmo. E olha, a gente tem. Eu posso mostrar uma coisa para vocês? Claro, claro. A gente tem 4 minutinhos ainda. Dá para a gente ainda. Pode ficar à vontade, eu sei que ia passar mesmo, que eu falo muito. Olha que bacana. Coisa linda, hein? Sensacional. Sensacional. Tem torcedor chorando agora, tenho certeza. Esse cantinho mágico aí. Que legal. Que lindo. Copa do Nordeste, campeão da Copa do Nordeste. Acesso da Série C, tá até escrito ali, ó. Acesso. Acesso da B para A. Coisa linda, olha.
Aí aqui são presentes que eu ganhei. Aqui tudo são presentes que eu ganhei aqui. Que bacana, que legal. Ó, tem torcedor chorando aí, ó, os comentários. Sensacional. Esse é o meu cantinho. Muito legal, Marcelo. Que bacana, hein, cara? Ó, me diz uma coisa. Como é que aconteceu esse namoro Marcelo e Luvas Poker? Cara, o André foi o cupido, né? O André Doring. A fábrica da Poker, a Fercal, no caso, ela terceirizava, então, outra marca de luva na época, né? Do qual até usei algumas lá em 2004 e 2005. E aí o André volta para o Inter em 2004 e o André conhecia o pessoal todo lá da Fercal. Então ele me começa a falar assim, ó, Marcelo, vai pegar a matéria-prima e vão fazer as luvas poker. E eu lembro que o André vinha assim com umas 10 luvas para a gente treinar, para a gente testar. Era um verde limão com preto, era uma azul com branca. Eu lembro assim, demais, muitas luvas vindo e para a gente testar. E aí o primeiro contrato assinado das luvas poker foi o meu. Foi, se eu não me engano, foi em 2005 ou 2006. Foi o primeiro contrato assinado, do qual aí eu comecei a ter né, esse fornecimento das luvas. Eu fui até 2010. Aí, quando eu fui para o Sporting, então aí quem era do Sporting tinha que assinar lá. Aí eu assinei com uma outra marca lá. Aí, quando eu volto para o Brasil em 2016, aí o Carlos logo me procura e a gente volta a fechar a parceria, que aí está até hoje. E estou muito satisfeito porque quem viu a Poker lá em 2004, quem vê a Poker hoje, posso afirmar, sou até suspeito em falar, mas posso afirmar que hoje é a melhor luva do Brasil, com uma qualidade muito grande. Muito legal. Estamos bem em cima, falta 1 minuto, então eu queria muito te agradecer. Muito obrigado, foi uma live fantástica, sensacional. E mais uma vez, obrigado, Marcelo, por tirar esse tempinho e bater um papo com a gente. Prazer é todo meu, sabe que pode contar comigo. Enquanto eu tiver força, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar sempre disponível, seja para Poker, seja para Fortaleza. Afinal, a gente vive disso, acho que é isso que nos move, é isso que nos motiva. E Deus sabe de todas as coisas e Deus possa abençoar todos que participaram, que estão online aí. Um grande abraço para ti, para o pessoal da Poker, para o Carlos. Espero que a gente possa ter mais dessas conversas. Muito legal. A próxima vamos fazer lá no Papo de Goleiro, hein? Te espero lá também. Obrigadão, Marcelo. É isso aí, gente. Muito legal. Bate-papo bacana com ele. Marcelo, sensacional. Mostrou pra gente até o cantinho dele ali, o cantinho com as glórias dele lá. Muito legal. Quem ainda não é inscrito no canal Papo de Goleiro, corre lá, youtube.com/Papo de Goleiro Oficial, ou aqui no Instagram, @Papo de Goleiro Oficial também. Tem promoção, tem sorteio dessa linda luva poker que a gente está fazendo lá. Vão ter vários sorteios, então corre lá para o Papo de Goleiro. Quero agradecer mais uma vez o pessoal da Poker aqui, Marcelo, Carlão, Rogério, Vanessa, todo o grupo aí da Poker, sensacional. Vocês são muito feras, tamo junto. Até semana que vem com mais uma live da Poker. Sensacional as lives da Poker. Grande abraço.